Felizes todos que respeitam o Senhor. Salmo 127. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, aqueles que respeitam o Senhor têm uma vida feliz, pois entendem a dinâmica de também respeitar o próximo e buscar viver a vida em harmonia. E alcançar a felicidade não exclui de nossas vidas os momentos ruins, mas nutre em nós uma esperança que vai para além das dificuldades. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 2, os versículos 18 ao 25, descreve a criação da mulher e o estabelecimento do casamento, com o foco no relacionamento humano, especialmente entre o homem e a mulher. E esse trecho é importante não apenas para a compreensão da origem da humanidade, mas também para entender o propósito de Deus em criar uma parceria entre os seres humanos. Onde no versículo 1 está assim: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. E este versículo revela que a solidão não era parte do plano original de Deus para o ser humano. O homem foi criado, mas para viver em comunhão, necessitando de uma companhia. Deus então decide criar uma ajudadora idônea, ou seja, uma mulher que fosse compatível, alguém que pudesse auxiliá-lo, compartilhar a vida com ele e complementá-lo. A palavra ajudadora não implica em inferioridade, mas em alguém que possui um papel de ajuda e parceria. E tal parceria de união no relacionamento humano não é apenas uma convenção social, mas um plano divino que visa a complementariedade, o apoio mútuo e a união profunda entre duas pessoas. Se nos dias de ontem, anteontem, nós vimos a reflexão sobre a criação, nos aspectos dos outros elementos da natureza, nós aqui, de certo modo, nós chegamos ao ápice, apontando para o ser humano. O ser humano em uma vivência que busca a harmonia. E tal harmonia leva a uma vida melhor e feliz. No evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30, relata a história de Jesus e uma mulher estrangeira, a mulher Ciro-fenícia, que se aproxima de Jesus em busca de ajuda para sua filha, possuída por um espírito maligno. E esse trecho oferece lições profundas sobre a fé. Devemos entender o contexto e a ação inicial. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus se afasta das regiões onde predominavam os judeus e vai para a região de Tiro e Sidônia, uma área predominantemente gentia, ou seja, não judaica. E ele procura um lugar tranquilo, sem ser reconhecido, provavelmente para descansar ou ensinar seus discípulos em um ambiente mais reservado. E aqui o evangelista destaca a ideia de que, embora Jesus se retirasse para um lugar afastado, sua fama e a notícia de seus milagres haviam se espalhado amplamente. Mesmo nas regiões gentias, ele não pôde se esconder. O intuito de Jesus não é se esconder e deixar de iluminar, mas saber o momento certo para que então pudesse fazer assim. E temos na leitura de hoje um encontro com a mulher, cuja filha estava possuída por um espírito maligno, impuro. E essa mulher ouve falar de Jesus. A mulher descrita como sírio-fenícia de origem grega era uma não-judia. Ela provavelmente ouvira falar de Jesus e de seus milagres, e desesperada pela situação de sua filha, vai até ele. E ao se lançar aos pés de Jesus, ela demonstra sua fé e humildade, reconhecendo sua autoridade sobre os poderes espirituais.
E o que Jesus diz? Deixe que primeiro se fartem os filhos, porque não está bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o que ela responde? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas do filho. E a resposta de Jesus pode parecer estranha à primeira vista, mas ela deve ser compreendida dentro do contexto cultural e teológico da época. Jesus inicialmente responde com uma expressão que parece refletir a prioridade do ministério de Jesus para com o povo de Israel, os filhos, dizendo que não é certo tirar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos, termo que denota os gentios, os não-judeus. No entanto, a mulher, com grande humildade e fé, responde dizendo que até os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa, demonstrando que ela acredita que até os gentios podem receber a bênção de Jesus. Ainda que o ministério inicial de Cristo tenha sido voltado para o povo judeu. E sua resposta demonstra sua profunda fé e uma compreensão de que, apesar de ser uma não-judia, ela pode receber a misericórdia de Deus. E nesse sentido, nós entramos nos aspectos da universalidade da missão de Jesus. E aqui demonstra que a graça de Deus está disponível para todos, independentemente de sua origem, e que a fé é um caminho para receber essa graça. Jesus testa a fé? Sim. Era típico de Jesus elevar as pessoas a um outro patamar, mas não só no sentido do questionamento, para que de fato despertasse nas pessoas a verdadeira essência daquilo que elas procuram. E por último, nós podemos relacionar o evangelho de hoje com Gênesis, onde podemos principalmente entender o contexto da comunhão humana e da fé. Ambas as passagens lidam com questões de relação, interação e o plano de Deus para com os seres humanos, seja em um contexto de união e complemento ou de fé que transcende barreiras sociais e culturais. Há uma busca de unidade e comunhão, descrito na primeira leitura em Gênesis, como Deus criou o homem e a mulher. E no Evangelho temos o encontro de uma mulher com Jesus, que apesar de ser uma mulher de origem estrangeira, demonstra grande fé ao buscar a cura pela filha. E tal união leva à cura. A criação do homem e a mulher na primeira leitura é um ato de benevolência divina. E aqui Jesus, com a mulher, também traz uma benevolência divina, participar da história daquela pessoa, do sofrimento. É essa fé que reconhece sua posição diante de Deus, mas que não deixa de se buscar a sua graça, reflete o modelo de relação com Deus que complementa o ensino de Gênesis sobre a harmonia e o cuidado de Deus pela humanidade. Nesse sentido, a criação não apenas centra em aspectos biológicos, aspectos históricos, nós temos uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, ela certamente supera as barreiras culturais e entra numa dimensão do desenvolvimento de confiança com o próprio Deus. Nesse sentido, nós podemos nos perguntar: teríamos a mesma fé que essa mulher teve ao dizer para Jesus que os cachorrinhos também comem as migalhas? Ou seja, que as pessoas que não estão dentro daquele sistema ainda religioso, elas também necessitam da graça de Deus, mas não só necessitam, elas buscam pela graça de Deus e confiam que Deus pode fazer alguma coisa em suas vidas. E que assim possamos acreditar, buscando cada vez mais uma fé que transforma a nossa vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.